Então, nesse momento de Páscoa, para nós, a Páscoa para nós cristãos, ela é um memorial, amém, daquilo que Jesus ele fez por cada um de nós, e isso é maravilhoso. É óbvio que existe um esforço absurdo, pagão, para tentar quebrar isso de nós. Então, o povo acrescenta ovos, coelhos e tantas outras coisas, mas nós entendemos que nada pode apagar o que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Hoje nós vamos relembrar um pouco da história, não é? Nós vamos trazer à memória desde a questão da época da Páscoa judaica até o nosso tempo de hoje, o que significou isso para cada um de nós. Amém? Nós vamos voltar lá atrás em Êxodo, amém? Logo após a 9ª praga que Deus ele envia para o Egito. Então Deus ele reúne, fala com Moisés e reúne o povo. Então Deus ele vai dar uma instrução de algo que para o judeu tinha que ser perpétuo. Era algo que eles celebrariam perpetuamente. Nós vemos isso em Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Êxodo 12, do 1 até o 8, diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. No verso 11, diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. No verso 18 continua assim: no primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Amém? Obrigado pela paciência, eu li bastante coisa ao mesmo tempo, né, para a gente adiantar. Mas, então, o que acontece aqui? O Senhor, então, ele está introduzindo com Moisés e com todo o povo judaico uma celebração, a Páscoa do Senhor. Então, o que ele diz? Ele diz que deve ser separado um animal, né, um cordeiro ou um cabrito, que no 14º dia ele deverá ser sacrificado e ele vai ser assado no fogo e será comido com ervas amargas. Também deverá ser feito um pão sem fermento, chamado de festa dos pães ázimos, né, pão sem fermento, né, e eles comerão o primeiro pão eles comerão no mesmo dia, quando eles assarem a carne, né, do cordeiro e comerem as ervas. E o sangue daquele cordeiro, ele ia para os umbrais das portas, iria ungir ali os umbrais das portas. Pois bem, nós sabemos o que é isso não deve ser novidade para nenhum de vocês aqui hoje. Porém, né, eu fico imaginando quando Moisés ele traz isso para os judeus. Ele fala assim: nós vamos celebrar o Pêssar. Pêssar significa passar por cima ou
pular, né? Mas é passar por cima. Então você imagina, gente, Deus está falando no meu coração, nós vamos sacrificar um animal assim, assim, assado, vai ser assim, e vamos fazer o peça, e vamos fazer o passar por cima. Você imagina eles ouvindo isso? Como assim, Moisés? Como assim vamos fazer uma festa, uma celebração que chama passar por cima? Porque eles não sabiam de nada, certo? Era algo totalmente novo, né? Mas ele explica, né? Ele fala assim, na verdade, um anjo da morte virá, e literalmente isso, as casas que estiverem ungidas com esse sangue desse animal, desse cordeiro, então o anjo da morte não entrará na casa de nenhum judeu, de nenhum hebreu que tiver isso nos seus umbrais, e ele vai trazer, né, então, a libertação, né, justamente porque o anjo da morte, ele vai matar todo o primogênito, seja animal, né, ou seja, as pessoas, daqueles que não tiverem a proteção do Senhor. Então, celebrem isso. Então, vocês imaginam, eles sacrificam no 14º dia, e eles comem à noite. Então, teoricamente, eles comem no 15º dia, né? Porque o dia do judeu começa a partir das 6h30, que é o entardecer, né? Que é o sabá, né? Que é o final do dia, né? Enfim. E eles celebram isso. Agora, para iniciar a nossa ideia, nossa palavra de hoje, entendendo um pouco isso, eu quero que vocês pensem em tamanho ato de fé que esses hebreus tiveram que ter. Por quê? Deus institui uma festa, que essa celebração significa que o anjo da morte passaria sobre suas casas e eles então seriam livres de toda a escravidão. Eles já estavam no Egito há muitos e muitos anos. Não é? Passaram ali 400 anos, segundo a história bíblica. Nem todo esse tempo eles foram escravos, talvez, mas ficaram muito tempo ali. E então Deus estava assim, hoje à noite vocês vão celebrar isso, porque vocês serão livres. Só que eles celebram essa festa antes de serem livres. Eles celebram ainda presos. Significa assim, pela fé eu celebro, porque Deus já me libertou. Amém? Pela fé eu celebro, né? E assim, isso realmente é fé. Pela fé, nós celebramos que nossa casa não entrará morte. Pela fé, nós celebramos que seremos guardados e curados. Pela fé, também, por aceitar a Jesus, nós celebramos que no dia da nossa morte, vamos nos encontrar com o Pai. Pela fé. E ali então, entendam que isso é algo fantástico. E Deus, então, ele dá uma direção para eles. Lá em Êxodo, capítulo 12, do 24 ao 27, fala assim: obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem, o que significa essa cerimônia? Respondam eles, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então, qualquer judeu que você perguntar, ele sabe o que é Páscoa. Ele celebra isso desde essa época. Então, eles fazem isso. Sabem que, na semana que vem eu vou entrar um pouco mais no detalhe de ceia. Mas, neste dia de Páscoa, mesmo aquele judeu que ele não é uma pessoa que lê muito a Torá, ou que vai ao templo e nada disso, mesmo esta pessoa, neste dia, se ele é o pai da família, ou se ele é o mais velho da casa, ele tem que celebrar essa Páscoa. Ele faz isso. Né? Assim, não é igual, mas é semelhante às pessoas que celebram o Natal pensando, né, no nascimento de Jesus, independente se vai na igreja ou não, entende? Algo mais ou menos nesse sentido. Não assim tão simples assim, mas só para você entender. Eles fazem isso, né? E o judeu sempre celebrou a Páscoa. Em alguns momentos, devido à apostasia, eles deixaram de fazer, né? Então, se eu não me engano, na época do rei Ezequias, o rei Ezequias, ele começa a restabelecer a Páscoa novamente, depois de um tempo de heresia, numa tentativa de unificar todos os judeus. E ele determina algumas coisas. Por exemplo, ele determina que o cordeiro pascal,
ele tinha que ser sacrificado no templo. Somente o cordeiro do templo era o cordeiro que valia. Por que ele fazia isso? Porque naquela época já existia muito paganismo dentro do povo hebreu. Por exemplo, a tribo de Dan, que inclusive não está no Apocalipse, né? Não está citado no Apocalipse como tribo que herda o reino, mas a tribo de Dan, ela já tinha um altar a Baal dentro da tribo. Então eles tinham medo que as pessoas pegassem o cordeiro, sacrificassem a Moloque ou a Baal, dizendo que era o cordeiro do Senhor. Então eles haviam mudado isso, né? Eu não sei como eles faziam, gente, porque imagina o quanto de cordeiro que tinham que matar para alimentar toda a família, né? Eu até procurei isso por desencargo, né? Mas eu não achei, mesmo em Flávio Joséfos ou qualquer história, não encontrei como que eles faziam. Mas era assim, dessa maneira que eles faziam. E então todo judeu, ele celebrava a Páscoa, era desta maneira. Até a época de Jesus, né? Até o templo existir, eles sacrificavam os cordeiros ali. Depois que o templo foi destruído, já não mais, porque eles comem hoje nas suas casas, né? Agora, Jesus, ele celebra a Páscoa, não é? A primeira vez citado está em Lucas, capítulo 2, do 41 ao 42, que diz assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então, Jesus começa aqui com 12 anos. 12 anos de idade é uma idade que o judeu homem, ele já é aprovado, ele já é aceito pela lei, ele é testado pelo sacerdote da cidade, né? Tem uma grande celebração e tal. E Jesus estava indo para lá, né? Essa é aquela ocasião que, quando termina, os pais vão embora achando que Jesus estava com alguém, e Jesus ficou lá atrás, né? Depois, só à noite que os pais perceberam, pô, esquecemos o menino, acho. Né? Ele estava lá, né, no templo pregando ali, falando com os sacerdotes. Eles ficavam impressionados com a tamanha sabedoria que Jesus Cristo já tinha aos 12 anos de idade, né? E ali então nós vemos que eles celebravam a Páscoa. E algumas pessoas perguntam assim para mim, né? De várias perguntas de Páscoa. Mas como é que pode Jesus celebrar a Páscoa se ele é a Páscoa? Então, mas é porque existem duas Páscoas, né? Existe a Páscoa, o Passover, né, em inglês, né, que é a Páscoa do judeu, e existe o Easter, que seria a nossa Páscoa, né? Então, Jesus, ele era judeu, e como judeu, ele seguia o que tinha que seguir a lei, ele seguia a Páscoa judaica. Esse é um ponto. Então, ele celebrava a Páscoa. E algumas pessoas também perguntam, mas Jesus, ele comeu o cordeiro pascal? Será que ele comia isso? Olha o que diz a palavra, Marcos, capítulo 14, do 12 ao 15. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, pães ázimos, né? Então, quer dizer, o primeiro dia, lembra que eu falei para vocês que eles começavam a comer os pães no dia que era sacrificado o cordeiro. Então, esse dia, o primeiro dia da festa dos pães ázimos é a Páscoa judaica. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição pascal? Percebam, eles dizem refeição pascal. Então aqui eu entendo que era tudo o que dizia a respeito da celebração de Páscoa, né? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água ou um cântaro virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Sabe que existem 2 linhas de pensamentos, de que uma que Jesus comeu a Páscoa, comeu exatamente como era, e outra que não. Eu sou dos que acreditam que sim, mas para não ser um hipócrita, vou compartilhar rapidamente dos quais acreditam que não. Nesse texto, nesse momento que diz assim, no versículo 12, versículo 13. Então enviou os seus discípulos: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água. Na tradução original fala assim: um homem carregando um cântaro na cabeça. Existia uma seita judaica
chamada essênios. Tinha os essênios, os fariseus, os saduceus, né? Vocês já ouviram dizer. Tinha os essênios. Os essênios, eles eram os povos judeus que moravam no deserto. Eles eram contra os fariseus. Eles diziam que os fariseus estavam corrompidos. Então, como um ato de rebeldia, por assim dizer, não sei se essa é a palavra correta, mas como um ato de contra, eles não comiam carne. E o cordeiro pascal que tinha que comer, eles não comiam no dia do cordeiro pascal. A maioria deles era vegetariano, né? E tanto é que dizem que João Batista pode ser que seja um essênio, porque fala que ele comia grilos, né, gafanhotos e mel silvestre, né? E estava no deserto pregando, né? Então assim, agora, como que os essênios se identificavam nas cidades? Né? Para um saber que o outro era essênio, eles carregavam um cântaro de água na cabeça. Naquela época, nenhum homem carregava cântaros de água. Era que nem você encontrar hoje um homem de salto alto na rua, entende? Um negócio muito estranho, por assim dizer. Muito embora o mundo está tentando dizer que isso não é, mas é, né? Desculpem, eu sei que está gravando, mas é isso. Amém? Agora, em todo caso, o ponto é o seguinte: nós entendemos que, então assim, quando Jesus fala, vai encontrar, quer dizer, vocês vão ver uma pessoa com um cântaro. Então dizem que talvez esse homem era um essênio. Só que se ele era essênio e ia ajudar a preparar a ceia, talvez não tinha um cordeiro. Só que quando você estuda Jesus, você vê que Jesus era mais farisaico do que essênio. Farisaico no sentido de doutrina, não que ele era fariseu. Assim, não que ele vivia como os fariseus. Vocês estão me entendendo. Mas eu acredito que Jesus, sim, ele comeu toda a Páscoa. Aí, se você quer saber por quê, venha no culto semana que vem que eu vou explicar por quê. E acabou, é isso aí, vamos orar? Amém? Glória a Deus. Então, ele prepara aqui. Agora, talvez uma coisa importante para nós entendermos aqui é por que na Páscoa tinha um cordeiro. O que significava esse cordeiro? Quando nós lemos em Êxodo, capítulo 29, do 36 ao 38, diz assim, Deus dizendo: sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado, para fazer propiciação. Purifique o altar, trazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça apropriação pelo altar, consagrando. Então o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Verso 38. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Isso é um dos muitos versículos, mas o pecado, ele era pago, ele era expiado quando um cordeiro era sacrificado. A palavra de Deus diz que não existe expiação de pecados sem derramamento de sangue. Isso está na palavra. Então, Deus, ele instituiu que um cordeiro, ele pagaria o pecado, ele substituiria o juízo ou a morte na vida daquele pecador. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele traz a morte. Então, para que o homem não morresse devido à consequência do pecado, Deus instituiu que um cordeiro, um animal, fosse sacrificado e morresse no lugar daquele pecador. Esse é o princípio da substituição. Nós vemos isso claramente, por exemplo, quando Deus pede para Abraão subir com o seu filho Isaque e fala: você vai sacrificá-lo, né, para mim. E Abraão então sobe para este lugar para sacrificar o seu filho, né? E a gente já conversou muitas vezes a esse respeito. Você imagine o coração de Abraão fazendo isso. Só que o que Abraão não sabia é que enquanto ele estava subindo de um lado da colina, do outro lado Deus enviou um cordeiro que também subia. Só que Abraão não via, né? E aí quando Abraão chega ali e ele vai sacrificar o seu filho, né, Deus diz, o anjo do Senhor diz: não estenda a mão sobre o menino. Agora, e eu acho fantástico essa parte, porque na hora que ele vai sacrificar, ele fala assim: não estenda a mão sobre o menino, e diz assim: agora eu sei que você me ama, agora eu conheço seu coração. Gente, Abraão já tinha saído da terra dele, deixado tudo para trás, já tinha vivido um monte de coisa, feito um monte de coisa para Deus, mas foi só ali que Deus falou assim: agora eu entendo, agora eu sei que você é verdadeiro, né? Por isso, né,
Sacrifica o cordeiro no lugar do seu filho, e tu e tua parentela e tua casa serão benditos. Sua geração será incontável. Né? E ali então, ele sacrificou um cordeiro por um filho. Morreu no lugar de um filho. O cordeiro pascal, ele protegia uma família. Leve o cordeiro e coma você e sua família, para que o anjo da morte não entre na sua casa. E Jesus morreu por toda a humanidade. Morreu por toda a humanidade, né? Então nós vemos que um cordeiro, ele era importante, ele era algo que Deus havia dito. Em João capítulo 1, verso 29, diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele sabia que Jesus seria o último cordeiro, o último sacrifício. Que o sangue de Jesus derramado numa cruz, derramado ali naquela cena, naquele momento, iria fazer o pagamento de todo o pecado da humanidade. Mas nós vamos chegar até lá. Agora, João Batista, ele já sabia disso, obviamente, porque o Senhor Deus já havia falado com ele sabia quem era Jesus, e também porque ele era um homem que conhecia das Escrituras, porque Jesus já havia sido profetizado. Enfim, se você ler o Velho Testamento inteiro, você vai ver que em vários momentos ali, existem momentos que você entende que ali é Jesus, o Cordeiro de Abraão ali era Jesus, assim muitas outras vezes. Mas em Isaías, é um texto que é muito claro. Isaías 53, do 3 ao 7, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como ninguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Entende? Diz que por conta que nós nos desviamos, e eu fico imaginando Deus olhava para a humanidade assim e dizia assim: eles não vão voltar, eles sozinhos não vão voltar, eles não vão conseguir, e se eles permanecerem assim, então Satanás terá vitória sobre eles, e eles serão condenados. Algumas pessoas perguntam assim: nossa, mas por que Deus não destruiu tudo, né, e fez tudo de novo, tendo visto que Adão, né, fez o que fez, tal. Deus não destruiu tudo porque Deus nos ama. Ninguém constrói algo para ódio, ninguém compra algo para odiar, ninguém constrói algo porque quer destruir. Deus nos fez porque Deus nos amou e nos ama. Amém? E Deus não nos destruiu, Deus não nos destrói, porque Ele espera que verdadeiramente nós nos arrependamos. E a maior chance que Ele nos deu foi quando Jesus foi para aquela cruz, nos dando mais tempo, nos dando a oportunidade. E por conta do meu pecado, por conta do seu pecado, por conta do nosso pecado, Jesus teve que vir e teve que morrer numa cruz. E ele continua, verso 10: Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Deus decidiu esmagar e fazer Jesus Cristo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa,
Quer dizer, a vida dele foi ofertada. A vida de Jesus foi a oferta, foi o sacrifício pelo pecado, foi ofertado, foi o preço. Foi o preço para que a ira do Senhor não caísse na humanidade naquele momento. Porque quando a ira do Senhor cai, Sodoma e Gomorra só sai de lá se o anjo salvar. Quando a ira do Senhor cai, somente sobrevive quem estiver no barco do Senhor, todo o resto morre. Quando a ira do Senhor descer sobre a humanidade. A palavra de Deus diz em Apocalipse, estou fugindo do script, tá, gente? Mas a palavra de Deus em Apocalipse diz que a trombeta do anjo tocou e desce um anjo na porta do abismo, e ele abre a porta do abismo e sai de lá uma hierarquia demoníaca, um anjo demoníaco chamado Abaddon, e consigo ele traz toda uma legião de demônios, anjo da morte, legião de demônios, e fala que todos aqueles que não tinham a marca do Senhor foram afligidos durante 5 meses. Durante 5 meses procuraram a morte e não encontravam a morte. Não conseguiam morrer. O tormento era tão grande que eles não conseguiam morrer. Eles queriam morrer e não conseguiam morrer. O Senhor deu uma ordem assim: esses demônios, vocês não tocarão nem nas plantas, nem nos animais, nem nos homens que têm a minha marca, o selo, a marca da promessa, o Espírito Santo do Senhor, você não tocará, mas o restante você tocará. E o que mais me impressiona nesse texto é que diz assim: após 5 meses, esse tormento cessou, e diz assim: e eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. O ponto é que tem pessoas que não vão se arrepender. Mas louvado o nome do Senhor, porque estamos aqui hoje. Se você está aqui hoje, porque você conhece ao Senhor Jesus, e se no seu coração existe alguma culpa, hoje é dia de arrependimento. Todo dia é dia de arrependimento, mas eu estou pegando o gancho que estamos aqui hoje. Posso ouvir um amém? Mas o Senhor escolheu, o Senhor Jesus decidiu. Verso 11 fala assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Louvado o nome do Senhor. E levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. Posso ouvir um amém? Não tem como você ler isso e não entender que é Jesus Cristo. Não existe como você ler uma coisa como essa e achar que ainda vai haver alguém que fará isso. Não tem como. A não ser que você for preso em muita religiosidade que te segue. Mas não tem como. Então, Isaías, ele já falava isso. Então, precisava vir um cordeiro que pagasse o pecado de toda a humanidade. Só que a palavra de Deus sempre diz que quando um cordeiro era oferecido, ele tinha que ser um cordeiro sem manchas, sem defeitos, sem nenhum problema. Agora, você imagina um cordeiro que pagaria o pecado da humanidade inteira. Quer dizer, então, e Jesus era esse cordeiro, ele não podia ter nenhuma falha. Então ninguém podia morrer na cruz. Ninguém podia pagar isso no mundo inteiro, e até hoje não existe ninguém que pode pagar. Somente ele podia pagar. Somente ele podia pagar, mas a gente vê, quando você estuda e você vê como que os sacerdotes sacrificavam, o sacerdote ele pegava o animal, cortava o pescoço e ele não ficava ali batendo no animal, chutando o animal, cuspindo no animal, não fazia nada disso, era uma morte rápida, para o animal não ter dor. E o nosso Senhor? Que ele foi humilhado. Não foi uma morte qualquer. Ele foi humilhado. Ele foi dilacerado. A pele dele foi arrancada. Ele foi xingado. Como diz na peça aqui, eu escutei a moça na pregação, disse que como que pode os judeus que no dia anterior estavam gritando Hosana, 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 no outro dia, estavam ali, crucifica, crucifica.
Como que pode? E diz que o Senhor permitiu isso, porque era necessário que Ele morresse por cada um de nós. Por cada um de nós, era necessário. Em 1 Coríntios capítulo 15, do 2 ao 4, diz assim: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Quando Ele, como Cordeiro, morre, Ele paga os nossos pecados, e com Ele vai toda a transgressão, toda a culpa, todo o peso, tudo que Satanás tinha de acusação, e Ele leva, enterra com Ele naquela cruz, naquela morte, naquela sepultura. Porém, ao terceiro dia, quando Ele ressuscita, a morte foi derrotada. Acabou. Satanás já não tem mais poder. Ele não tem poder sobre cada um de nós. Terminou. A força de Satanás, que era o pecado, acabou. Posso ouvir um amém, amados? É óbvio que existe pecado no mundo, mas agora, mas agora, diferente de anteriormente, eu e você temos a oportunidade de declarar: o Senhor Jesus é o meu Senhor, aceitá-lo dentro de você. E quando você faz isso, e você vive uma vida buscando a Ele, claro que pecamos, amado. Estou aqui nesse altar, eu também peco. Também tem momentos que a gente peca, mas a gente se arrepende no nosso Senhor. A palavra de Deus diz que Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um advogado do lado do Pai, que intercede por você e por mim. Ressuscitou como filho amado, está na destra do Pai, e todo nome se dobra no céu, na terra e debaixo da terra ao nome de Jesus. Esse é o nosso, salva de palmas, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso Senhor. A força do pecado não pode mais te destruir. Você não morre mais, você não vai mais para o inferno, só se você quiser, de livre e espontânea vontade. Aí quem sou eu, né? Só não vou te falar vai com Deus, que é muito, né? Mas aí é cada um, você escolhe o que você quer fazer, a vida é sua, amém? Mas hoje, neste dia, que é um dia propício, estamos trazendo neste altar o motivo porque Jesus é a nossa Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa como um judeu, nós celebramos a morte de Jesus. E celebramos a sua ressurreição em nome de Jesus. Celebramos ao nosso Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Hoje é um dia, é óbvio, né? Que é legal se reunir com a família, almoçar e tal, enfim. Mas é um dia que, na minha opinião, com todo o coração, todo aquele que se diz cristão, precisa, ao menos hoje, louvar e agradecer ao Senhor. Estar na igreja, dobrar o seu joelho. Independente se está desviado, está no mundo, porque a razão da vida dele é o Senhor Jesus. Agora, você trocar isso por qualquer outra coisa, então questione a sua cristiandade, se você realmente é um cristão, não é? Então, agora, Ele, com a ressurreição de Jesus, nos deu a vitória. Em Hebreus capítulo 2, do 14 ao 15, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você entende como isso é? Sabe que no livro de Cantares diz que o amor e a morte, eles têm a mesma força. O amor e a morte, eles têm o mesmo poder. Só que é uma luta justa, né? É que nem ódio e amor, enfim, mas tem a mesma luta. Só que na cruz, o amor vence a morte. Na cruz o amor vence a morte, o amor sempre vai vencer. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora, né? O amor vence. O amor sempre vai vencer.
Amém? Então isso é algo importante. E eu gosto desse versículo, que ele mostra claramente que quando Jesus morreu, ele derrota o poder da morte, isto é, o diabo. Ele fala que quem traz a morte é o diabo. Quem traz a morte, sabe, dos seus sonhos, morte familiar, quem traz a morte é ele. Deus permite de que maneira? A maneira que nós demos liberdade ao pecado. Pô, pastor, então quando a pessoa morre de causas naturais, foi o diabo que matou? Não, querido, não seja nécio. O que eu estou dizendo é que quando a sua vida termina, o seu propósito na terra terminou, o Senhor vai te recolher e acabou. E louvado é o nome do Senhor. Amém? Só que quando você é ceifado antes do seu tempo, isso é um problema. E vou dizer, não precisa estar morto para ser ceifado. Quantos de nós somos ceifados na nossa fé? Quantas famílias são destruídas? Quantos relacionamentos entre pai e filhos acabam? Quantos relacionamentos entre irmãos que não se falam? Isso é ceifa de morte. Isso é a coisa do diabo. E como que vencemos isso? Pelo amor, pela cruz. E o maior amor que Jesus pôde nos mostrar foi a morte dele na cruz. Não existe como. Sabe, realmente o amor nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Não tem como você imaginar colocar seu filho. Sabe, é como se, isso não está na Bíblia, mas é mais ou menos como, né, naquele momento que Deus fala com Abraão, ó, você entregou seu único filho para mim, então eu vou me comprometer, eu vou entregar meu único filho por você. Não está na Bíblia isso, mas é como se fosse, porque aí foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Amém? Agora, o mais maravilhoso é que Jesus nos dá uma promessa de volta. Eu vou falar isso semana que vem, mas ele fala que vai voltar. E a palavra de Deus não sempre vai se cumprir. Independente se você crê ou não, vai se cumprir. Vai se cumprir. Ele vai voltar. Só que ele volta sentado num cavalo. Ele volta com sua perna escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não volta mais como alguém que vai morrer numa cruz por homens. Ele volta como aquele que vai libertar e vai acabar com o diabo. Acabou. Ele vem como um libertador final. Ele vem para levar a sua igreja de volta para Ele. Amém? Ele vem para fazer a diferença. Ele vem para terminar o nosso sofrimento. Ele vem para dar a vitória. Ele vem para realmente, você já vive isso. Mas para quando você estiver lá no céu e você olhar para tudo que você fez nessa terra ao nome dele, você de coração alegre de ser assim, valeu a pena, e eu faria de novo. Esse é o nosso Senhor. Amém? Em Colossenses capítulo 2, do 14 ao 15 diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Satanás, ele chegava a Deus, ele falava assim, ó, essa pessoa aqui vai para o inferno, eu vou levá-la comigo, porque ela é pecadora. Eu tenho aqui um documento, eu tenho aqui uma autorização. Quando Adão, que era o protetor, quando Adão peca, eu virei o Senhor deste lugar. Eu tenho autoridade, foi me dada essa autoridade. Tanto é que Jesus não questiona isso a Satanás, né, quando Jesus é tentado. Satanás fala para Jesus ali, né? Tudo isso te darei se prostrados me adorardes. Porque isso foi me dado. Ele fala assim, isso foi me dado. E Jesus não fala, mentiroso, não foi te dado coisa nenhuma, você está enganando. Jesus não questiona, porque Satanás falou a verdade. Foi lhe dado. Ele tinha essa autoridade. Até ali, até a cruz, até aquele momento que ele achou que era a vitória, ele estava com tudo. Mas aqui fala que na hora que Jesus vai para aquela cruz e morre, diz que aquele contrato foi pago. É como se Jesus pegasse assim o contrato, né? E ó, você não tem mais autoridade, acabou. O meu sangue pagou. O meu sangue pagou. Está na cruz. E não foi só isso não, eu acho fantástico a continuação. Ele paga, né? Já ali, vamos dizer, já é uma humilhação, já foi humilhado. Mas aí ele continua dizendo assim, verso 15: e tendo despojado, retirado, arrancado os poderes e as autoridades,
Fez deles quem? Satanás e seus demônios. Fez deles um espetáculo público. Quer dizer, que todo o mundo espiritual viu aquilo. Viu eles perdendo autoridade, viu eles quase que se prostrando, viu eles quase que pedindo assim, pelo amor de Deus, não me destrói ainda. Quase isso. E fala assim, que foi feito um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, eu fico imaginando esse versículo, o versículo 15, que fala assim, tirou dele os poderes, tirou a autoridade dos demônios, tirou deles, arrancou deles, e fez deles um espetáculo. Todo mundo olhava e falava assim, cadê? Ô morte, onde está? Onde está o seu aguilhão, ó morte? O rei ressuscitou. O rei ressuscitou. A morte não tem mais poder para te trancafiar. O rei ressuscitou. Amém? Então cada um de nós precisamos fazer uma decisão no nosso coração. E não simplesmente de ser um cristão, mas ser um servo, ser um discípulo de Jesus, ser filho de Deus, sabe? Receber ao Senhor Jesus como o Senhor, óbvio, mas como seu Salvador, mas como seu Senhor. Salvador nos salvou, Ele morreu na cruz, Ele nos salvou, ali Ele se transformou no nosso Salvador. Mas eu não quero apenas que Ele seja meu Salvador, eu quero que Ele seja o meu Senhor. Eu quero que Ele governe a minha vida. Eu quero que Ele esteja na minha vida, nos caminhos que eu tomar. Eu não quero me preocupar com governos, notícias, nem nada. Eu quero me preocupar com o que o meu Senhor está dizendo para eu fazer. Porque eu sei que se Ele me mandou é bênção. Se Ele mandou eu ir, é bênção. Se Ele mandou eu ficar, é bênção. Se Ele mandou eu pular, é bênção. Se Ele mandou eu subir no altar, é bênção. Se Ele mandou eu descer, é bênção. O que Ele mandar, está mandado. Ele é o meu Senhor. Eu não tenho mais dúvida, não tenho dúvida alguma. Amém? Então nós temos que decidir isso. Nós temos que ter isso em nossos corações. Assim, Senhor, eu quero que o Senhor Jesus governe a minha vida. Governe a minha casa, governe os meus filhos, governe o meu trabalho, governe a minha saúde, Deus. Aonde eu estiver, eu quero que o Senhor esteja comigo. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina, é meu último versículo que eu vou ler, senão já fica muito tarde, né? Nós vamos orar ainda, mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo. Ele diz, em Romanos capítulo 10, verso 9, assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Amém? Confessar: Senhor, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Reconheço que o Senhor, ó Deus, enviou seu Filho, Jesus Cristo, como homem nessa terra, nascido de mulher. Como homem ele viveu e andou nessa terra. Como homem ele sofreu nessa terra, ele teve dores e ele morreu numa cruz. Só que ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu o poder da morte. É esse Senhor que eu quero na minha vida. Eu não quero nenhum outro. Eu não quero nenhum outro, eu quero o meu Senhor. É Ele que eu quero. Ele que eu quero na minha vida. E eu não quero dizer isso apenas de boca. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso todos os dias. Se eu estiver impossibilitado, por qualquer motivo, de vir à igreja, eu louvarei na minha casa. Se eu não puder louvar na minha casa, eu louvarei onde eu estiver, em prisões que eu estiver. Se eu não puder tocar para o Senhor, eu cantarei. Se eu não puder cantar, eu pensarei, eu farei sons, eu me movimentarei. Você sabe que aquele cântico, Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet. Sabe que esse cântico ele foi escrito por um escravo.
E diz que no barco, quando ele cantava, os tripulantes do barco impediam ele de cantar, porque talvez não eram cristãos ou porque era escravo. Ele não podia cantar o louvor que Deus havia inspirado ele. Sabe o que ele fazia? Ele fazia assim, ó. É assim que ele fazia. Porque ninguém pode calar um adorador. Ninguém pode calar um adorador. Ninguém pode calar aquele que crê que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e nos dá vida. O mundo inteiro celebra todo tipo de feriado pagão, todo tipo de Deus, né? Hoje eu ouvi algo interessante que eu não tinha percebido. Quando você entra no Google, você sempre tem um feriado, o Google coloca ali umas letrinhas de feriado. Se você entrar hoje lá, as letras não estão falando da Páscoa, porque não celebram, o mundo não celebra o Senhor, o mundo não celebra o Jesus. Tudo eles colocam para roubar a glória do Senhor, tudo eles fazem, né? Nessa época nós vemos celebrações não estou condenando quem come ovo de Páscoa, amém? Mas você vê que existe algo que eles querem tirar de nós. Eles querem que as pessoas esqueçam o que Jesus fez. Eles querem que esqueçam o que Jesus fez por cada um de nós. E a gente não merecia isso. Ele nos deu a oportunidade de estarmos vivos eternamente com o Pai. Porque essa vida vai acabar, querido. Essa vida vai passar. Ontem você tinha 10 anos, depois você tinha 20, depois você tinha 30. O tempo está passando e passa muito rápido. Passa muito rápido. Só que o que Jesus fez na cruz, Ele é eterno. E Ele é nossa herança. A palavra nos ensina, Deus nos ensina que para você ter uma herança, o pai tem que morrer, alguém tem que morrer para deixar a herança. Jesus morreu e deixou a herança da vida para cada um de nós, mas Ele ressuscitou para conosco partilhar da herança. Ele está do lado do Pai nessa hora, e também está em cada coração. O Espírito do Senhor está sobre esta igreja, está sobre cada um de nós. Então o seu sentimento, assim como é o meu nesse altar, não é outro a não ser de gratidão. Eu me emociono porque eu como homem, eu fico indignado com as pessoas que não entendem isso. Mas eu também me emociono porque como filho, eu consigo sentir o amor do meu pai. Eu consigo sentir o amor do meu pai. Será que você pode fechar seu olho aí na sua cadeira e você sentir o amor do seu pai?